Sexta-feira, 17 de junho de 2016. O TCE na TV está no ar e neste momento também é transmitido simultaneamente pelas rádios web da Corte de Contas Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju. Veja os destaques desta edição. TCE itinerante. Corte de Contas Sergipana conclui ciclo de capacitação do primeiro semestre com realização de seminário que contou com a participação de servidores e jurisdicionados de 16 municípios das regiões Sul e Centro-Sul de Sergipe. Recomendação. Tribunal de Contas volta a reforçar que recursos destinados à educação não podem pagar folha salarial de funcionários inativos. Controle público. O balanço semanal dos processos julgados pelos conselheiros durante as sessões das câmaras e do Pleno. E ainda... Uma voz é unânime em tempos de crise, a necessidade da reforma do Estado. E entre essas reformas está a Previdência Social. Mas o que deve mesmo ser mexido na Previdência? É assunto que a gente debate aqui no TCE na TV, na entrevista com o professor Ideraldo Moura. Não saia daí, a revista eletrônica que deixa você bem informado com as notícias do órgão de fiscalização e controle dos sergipanos só está começando. Olá! A Escola de Contas do TCE, conselheiro José Amado Nascimento, concluiu na cidade de Estância, na região sul do estado, o ciclo de capacitações do primeiro semestre deste ano. Na última edição do TCE itinerante, mais de 200 servidores e jurisdicionados de 16 municípios sergipanos participaram do evento pedagógico. Confira os detalhes na reportagem de Tamires France e Mica Neto. Auditório lotado durante o 6º seminário sobre gestão pública, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, que ocorreu na Universidade Tiradentes em Estância. Para fazer jus à tradição, tinha até barquinho de fogo e trio pé de serra na abertura do TCE itinerante. O prefeito de Estância, Carlos Magno, elogiou o trabalho do Tribunal de Contas e disse que considera louvável a iniciativa de preparar cada vez mais os servidores. O tribunal vem aqui para qualificar o servidor, para mostrar as regras de final de mandato, para mostrar a questão do processo licitatório, vem trazer realmente conhecimento para que as prefeituras possam cumprir as suas obrigações de forma que seja dentro da lei. Gestores públicos e servidores de 16 municípios sergipanos participaram da capacitação. O Tribunal de Contas está de parabéns, certo? Porque é melhor orientado do que primeiro. Eu que estou terminando, né? Já fui reeleita e estou finalizando, então. É de grande importância essas orientações boas, grandes nomes, Tribunal de Contas, aqui na palestra que vão nos ajudar muito. O presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Clóvis Barbosa de Melo, aproveitou para citar as ações do tribunal no combate à corrupção, melhorias de algumas ferramentas de controle externo e capacitações voltadas para os servidores públicos. É um esforço que o tribunal faz de ir ao interior do estado e manter esta parceria com os gestores, com os servidores dos municípios, com os secretários, enfim, passando para eles cursos, ideias sobre o que o Tribunal de Contas vem fazendo e o que pretende fazer, enfim, qualificando esses servidores para que eles possam prestar um melhor serviço aos seus municípios e aos munícipes. As palestras foram ministradas por 4 analistas do Tribunal de Contas do Estado sobre regras para o término do mandato, despesas orçamentárias, causas de reprovação de contas do TCE e crimes contra licitações. Já do lado de fora do auditório, uma exposição com ilustrações do cartazista sergipano Cândido Aragonês de Faria, que nasceu na cidade de Laranjeiras e, quando vivo, teve trabalhos expostos no início do século XX em Paris. Um dia de trabalho, mas também um dia de cultura. Cultura popular, a cultura junina e também a cultura ligada às artes do cartaz, da ilustração.
A seguir, Corte de Contas volta a reforçar que folha salarial de servidores inativos não pode ser paga com recursos destinados à educação. E ainda, a gente traz o balanço dos processos julgados esta semana pelos conselheiros do TCE. A gente vai a um rápido intervalo e volta já. Estamos de volta, desta vez com o alerta do Tribunal de Contas do Estado. Recursos destinados à educação não podem ser utilizados pelos gestores públicos no pagamento salarial de inativos. O assunto é um dos destaques de hoje do Giro de Informações. O Tribunal de Contas de Sergipe, por meio de resolução proposta ao colegiado em sessão plenária pela conselheira Suzana Azevedo, estabelece normas de controle de aplicação dos recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino, o MDE, no Estado e nos municípios. Com isso, o pagamento de inativos e contribuição para o regime próprio de previdência social não podem mais ser considerados como despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino. A resolução deverá ser aprovada em sessão plenária na semana que vem. O TCE, por meio da Diretoria de Modernização e Tecnologia, apresentou essa semana 3 grandes projetos estratégicos de TI para os técnicos do tribunal. O primeiro deles é um novo modelo de integração com o jurisdicionado. A captura da informação e a troca de informação com o jurisdicionado, fazendo um uso intensivo de tecnologia. O segundo projeto é o projeto de controle eletrônico de processo, onde nós vamos trabalhar a gestão dos fluxos dos diversas naturezas de processos que são analisados ou julgados pelo Tribunal de Contas. E o terceiro pilar é um sistema de planejamento e execução da auditoria, baseado na geração de indícios, na geração automática de roteiros, no ranqueamento do jurisdicionado, do ordenador de despesa e das empresas que fornecem para os jurisdicionados. Esse ranqueamento permite que a ação da auditoria ela seja focada no nível de risco. Isto é, aqueles jurisdicionados que apresentarem maior nível de risco desse modelo são os jurisdicionados que estão sujeitos à auditoria, a uma análise mais pontual, mais específica do seu comportamento. Segundo o diretor do departamento, Cláudio Silva, os projetos sugerem a implantação de novos paradigmas com suporte da tecnologia que vão mudar a forma de trabalho na Corte de Contas. Traz essa eficiência operacional para o Tribunal de Contas, na medida em que ele usa de todo o suporte de tecnologia possível nesse momento, de modo que a inteligência seja utilizada pela tecnologia e o Tribunal aumente a sua eficiência operacional, de modo a não permitir esse gargalo ou esse acúmulo de estoque de processos a serem julgados ou analisados. E o TCE na TV divulga agora o balanço semanal dos processos julgados pelos conselheiros durante as sessões das câmaras e do Pleno. Confira! Nesta semana foram julgados 5 processos na sessão da primeira Câmara. Relatório de inspeção, contas de recurso de convênio, contrato de obras e serviços e aposentadorias foram os assuntos tratados. E foram julgados 10 processos na sessão da segunda Câmara, dentre relatório de inspeção, atos de admissão de pessoal, contrato de obras e serviços, transferência para a reserva remunerada, aposentadorias e auto de infração. Referentes à atenção básica na área da saúde, apresentado pela conselheira Angélica Guimarães, que submeteu à apreciação do colegiado a realização de auditorias operacionais nos 12 municípios sergipanos que estão sob a jurisdição da 6ª CCI. Todos os votos foram aprovados por unanimidade pelo colegiado e, em alguns casos, ainda cabe recurso junto ao TCE. Para saber mais detalhes dos julgamentos, é só acessar www.tce.se.gov.br e clicar no portal de serviços. Em instantes,
O assunto é Previdência Social, no bate-papo do repórter Messias Carvalho com o professor em Direito Previdenciário Ideraldo Moura. Não sai daí, a gente volta já. Febre alta, dor nos olhos, dores e manchas pelo corpo? Cuidado, você pode estar com dengue. Ao serem observados os primeiros sintomas da doença, procure orientação médica. Não perca tempo. A forma mais grave pode matar. E lembre-se, o combate à doença começa com a prevenção. Não deixe água parada em vasos e lavanderias. Os locais são propícios para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Os terrenos baldios também devem ser limpos frequentemente. Todos unidos contra a dengue. Apoio: Tribunal de Contas de Sergipe. O rombo nas contas da Previdência Social do governo federal e dos estados é o grande desafio para os gestores públicos. Afinal, manter em dia o pagamento dos aposentados está cada vez mais difícil. Em entrevista ao repórter Messias Carvalho, o professor de Direito Previdenciário Ideraldo Moura fez um amplo diagnóstico sobre a situação. Confira. E aqui no TCE na TV, um debate, mais uma vez, um dos temas mais polêmicos da atualidade, especialmente quando se fala em crise, em problemas de gestão. Previdência social, seja nos estados, seja na área pública, na área federal, a reclamação é uma só. Deficiência é crise. Aqui o professor Ideraldo Moura vem avaliar com a gente essa questão. Ideraldo, obrigado por essa entrevista aqui no TCE na TV. Vou começar com o estado de Sergipe, que vive uma dura realidade. O governo tem tirado da máquina cerca de 1 bilhão por ano para cobrir déficit na sua previdência. Começando por aí, precisa reformar e vamos chegar aonde? Onde vamos chegar é difícil responder. Agora que precisa reformar, precisa. Eu acho que tem que se repensar esse modelo estatutário de trabalho. Eu particularmente defendo a tese que os regimes públicos de servidores estatutários sejam acabados. Eu defendo que seja um regime único, o regime geral de previdência. É uma das formas. O Estado pode acabar com a contratação pelo serviço público efetivo e passar a contratar vinculado à CLT pelo regime geral. É uma alternativa, pelo menos, para o que for chegando aí pela frente. Não é prejudicial, como se imagina, até porque, às vezes, o regime da Previdência da aposentadoria é melhor do que a do Estado. Em segundo lugar, o Estado tem uma situação crítica, que é onde ele vai buscar dinheiro. A União tem onde buscar, o Estado não tem. Ele está atrelado à folha do servidor público, aquele percentual, não surge dinheiro. Ele vai começar a tirar de outras áreas, que é o que ele vem fazendo. Ele não pode fazer mais concurso público porque embarra na lei de responsabilidade fiscal. E vai pagar salário, aumenta a folha, aumenta a contribuição previdenciária, mas aumenta o salário. Ele pode fazer concurso público contratando pelo regime geral. Aí ele pode, porque o ônus dele é só o salário. Mas tem a lei de responsabilidade fiscal em cima. É triste a situação dos estados. E os esforços aqui são inegáveis. O governador está se esforçando, o Aracaju Previdência, Augusto Fábio, é muito competente, é o técnico ideal para estar ali, porque ele viveu Previdência Social, 30 anos, foi meu colega de Previdência, mas as alternativas estão acabando. Então, vocês me perguntaram, qual é o futuro? É deixar de pagar. É chegar um momento que não vai ter mais como pagar. E aí vem o judiciário em cima com seu peso e o governador vai dizer, tudo bem, me diga como eu vou tirar o dinheiro. Então, tem que se repensar isso, é uma coisa de médio prazo, mas o primeiro passo seria rever as regalias, os sindicatos saírem de sua zona de conforto e agregar, acabar com essa disputa que não vai resolver nada, porque quando o sindicato briga com o governo para defender manutenção de privilégio, ele está indo contra o servidor, é demagógica essa discussão e eles sabem disso. Tem que sentar, sacrificar, cortar na própria carne, os servidores repensarem, rever as contribuições, rever os privilégios, rever a saúde, o que se gasta com saúde e por aí afora. Tem saídas, agora a saída conversada, em pacto entre servidores, governo, sindicatos. E a gente vê aí é só disputa e cada um querendo defender seu interesse. Este ano o governo deve tirar do cofre, fechando o ano, alguma coisa em torno de 1 bilhão para cobrir déficit da Previdência. Próximo ano, acho que 1 bilhão e 200 milhões. Pois é. Aí cai na segurança, pelo que você está dizendo, a situação tende a se agravar. E se está pensando Previdência, 30 dias. Previdência para ser repensada há 10 anos, 20 anos, 30 anos. Infelizmente, na circunstância atual, não culpa o Estado em si, mas é o que ele pode fazer, está se pensando Previdência para pagar a folha do próximo mês. Isso é temerário. Olha, a situação do Estado, confirma o professor Ideraldo, é gravíssima e de pouca solução. Na União como um todo, no regime geral da Previdência, o discurso também é de muita gravidade, o governo está ensaiando uma reforma. O que você vê naquilo que está sendo desenhado de reforma a ser discutido no Congresso Nacional? Olha, eu diria uma coisa, nos estados está faltando alternativas, na União está faltando gestão.
Eu diria que só com políticas de gestão sérias, contra a sonegação, contra a evasão fiscal, contra a cobrança, contra acabar com a formalidade, sem mexer na Constituição, já traria grandes ganhos para a Previdência. Uma gestão séria e técnica resolveria de imediato o problema de déficit da Previdência. E aí nós precisamos de uma reforma para gerações futuras, ter uma Previdência melhor, uma Previdência mais viável. Então é paralelo, um choque de gestão, cobrando de quem deve, acabando com renúncia fiscal, acabando com tanto gasto com ONG, tanto gasto em evento cultural que não tem cultura, focar esse dinheiro para a Previdência, gastar na assistência social como a Constituição manda. Nós gastamos do PIB, é o país que mais gasta, o maior percentual de PIB do mundo gasta com Seguridade Social do Brasil e se paga os piores benefícios. Isso é gestão, não é mudança de lei, é trabalho. E o outro lado é a reforma. Acabar com redução de idade para a mulher, onde ela está vivendo mais do que o homem, o trabalhador rural tem que contribuir, não pode estar se aposentando 5 anos menos do que o urbano, que ele vive mais, ver defeso da pesca, onde se botar os pescadores que recebem defeso, é maior do que o número de peixes do rio. Então tem que se repensar muito isso, ver o seguro-desemprego, onde mais de 30% que recebe não tem necessidade, é uma realidade que nós estamos vendo. Tem que ser uma coisa fria, sem pensar no voto. Porque a Previdência, de alguns anos para cá, só tem sido gerenciada politicamente. Enquanto ela for gerenciada politicamente, ela vai fracassar. Pelo que você disse aí, há uma importante necessidade da sociedade abrir o olho para essa realidade. Mas não há um defeito no país, não sei de quem seria a maior culpa, em se só se discutir Previdência quase na hora da aposentadoria. É verdade. A gente precisa dizer o seguinte, o cidadão, quando ele pensar em começar a chegar na idade produtiva, ele já tem que pensar na aposentadoria. Claro. E acho que o Brasil nunca pensou isso. Não, o Brasil não é previdente. A Previdência não tem visão atuarial. A gestão da Previdência, eu volto a dizer, ela é política. Ela não é gestão técnica, atuarial. O mundo todo tem problema de Previdência. Estados Unidos tem problema de Previdência, Itália tem problema de Previdência, porque a sociedade está vivendo mais e está envelhecendo mais. E de maneira geral no mundo não se preocupou muito com isso. Mas ninguém vai ter problema, porque financeiramente se pensou seriamente. Por exemplo, você vê países por aí, é raro o país que se aposenta alguém com menos de 65 anos. Coisa mais rara do mundo no país civilizado. No Brasil, quer se botar 60, ninguém consegue, porque a própria sociedade não deixa. Os movimentos sindicais não deixam. Começa aquela luta ridícula, corporativa, que eles sabem que está errado. O que mais me impressiona é que eu desafio qualquer líder sindical desse país, que eles estão no poder há 12 anos, não saberem que não é viável essa Previdência. Messias, nós estamos vendo hoje, a presidente Dilma mandou em massa uma reforma, que foi a mesminha que o PT não deixou passar em 98, com o Fernando Henrique Cardoso, só porque era oposição. Então, fazer o mal pelo mal. E que agora a oposição que agora eles estão mandando para o Congresso. Eu digo sempre, brincando, que nem o PSDB tem autoridade para votar porque a proposta foi dele, e nem o PT tem autoridade para mandar porque ele votou contra quando era do PSDB. Então, a gente percebe que a coisa é política. Então, se não se pensar a Previdência tecnicamente, pegar os bons profissionais, as pessoas que pensam, Temer está fazendo isso parcialmente na equipe, mas a Previdência, o que ele quer fazer é muito tímido, é muito pouco diante do que precisa. Quer dizer, a sociedade precisa encarar de E a sociedade tem que fazer seu papel para cortar na importante. própria carne, adiar sua aposentadoria e pensar futuro. Lideraldo Moura, muito Abraço obrigado. enorme. Entrevista aqui no TCE na TV. E o TCE na TV de hoje fica por aqui, mas o programa segue na internet. Basta acessar www.tce.se.gov.br. Outras opções pelas rádios web da Corte de Contas Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju. Sempre nos horários de 11h15 da manhã e às 6 da tarde. Um ótimo fim de semana. A gente volta a se ver na próxima sexta-feira e eu espero você.